Bom dia, paz do Senhor, em nome de Jesus. Estamos aqui numa manhã abençoada de Deus. Quero trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nesta manhã. A Bíblia diz a respeito de Jó. A Bíblia diz que ele passou por um processo. E ele, na verdade, ele diz: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus benefícios pode ser comprado, comparado. Isso quer dizer que ele entendia o processo que ele ia passar, que Deus estava provando a vida dele. Mas porém ele não compreendia o processo. E é isso que eu quero falar para você nesta manhã. Talvez nós queremos entender o processo, nós entendemos o processo que Deus tem na nossa vida. Mas porém nós não conseguimos entender como Deus trabalha, como Deus age, como Deus executa o seu plano, como Deus executa a sua misericórdia, como Deus executa a sua ira, como Deus executa a sua vontade permissiva na nossa vida. Um dia nós estamos sorrindo, outro dia nós estamos tristes, chorando, mas nem por isso nós paramos na caminhada, nem por isso nós deixamos a nossa cruz de cada dia. A Bíblia diz que nós temos que pegar a nossa cruz de cada dia, colocar nos nossos ombros e seguimos para frente. Paulo diz que seguimos em frente na caminhada, seguimos para o alvo, prosseguindo. A Bíblia diz que é para frente que nós temos que olhar, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Paulo, ele diz: eu sei passar por aflição, porque eu já passei. Mas eu já passei por momentos que tinha bastante, que tinha abundância. Então eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. O processo tem espinho. O processo tem parada. O processo, às vezes, faz nós retrocedermos para trás. Damos uma marcha ré para trás e voltamos na caminhada. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos Jacó, um homem rico, cheio de gado, cheio de ovelhas, com as suas mulheres, saindo da casa do seu sogro, praticamente correndo, levando as suas ovelhas, porque era tempo de processo, era tempo de voltar para Canaã, era tempo de alongar as tendas, porque ele tinha 12 filhos e precisava estar na presença de Deus. Os 12 patriarcas precisavam de um território maior, porque Deus agora manda alargar as tendas, porque Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai trabalhar na vida de Jacó. Mas Jacó ainda não entendia, porque o processo dói. Deus fala: olha, Jacó, o primeiro passo da partida é passar pelo Jaboque. É deixar tudo e lutar com o anjo. E não desista. E ele lutou com o anjo até a alva. Saiu mancando, mas saiu abençoado. E o segundo passo era aconselhar com seu irmão, montar um cenário, ele ficar atrás do cenário feito, da sua serva, dos filhos,
do presente que ele tinha colocado para Esaú ali, porque Deus tinha um processo ainda. Deus já estava moldando o processo da libertação. O nome dele era Jacó, mas a partir de então o nome virou Israel. Agora ele é príncipe, agora ele tem que alargar as tendas, agora o nome dele vai ser proclamado, a família vai ser conhecida, porque Jacó já não cabe mais, aleluia, naquele ambiente. O nome Jacó acabou de enganador. Mas o nome agora é Israel. É o nome de príncipe. No processo a gente entra gemendo, entra chorando. Jó passou por enfermidade, passou por uma lepra. Ei, o gemido dele durava dias e noites, e ele estava ali amaldiçoando o seu dia em que nascia. Os seus amigos ficou um pouco com ele, mas depois foi embora, ainda o acusou para que ele confessasse o seu pecado. Mas ele continuou ali na lasmura, lamentando, ai, de canto. A Bíblia diz que quando nós não conseguimos orar, sabe o que nós fazemos? Nós gememos, ai, declama sui, de canto. Mas Deus ainda está no processo, quando nós ainda estamos gemendo, oh aleluia, mas ele está ali, jogado para fora da cidade. A sua mulher gritou, abandona o seu Deus e morre, mas porém ele está lá firme na fé, no eu vim, no eu voltarei. Eu não entendo, eu compreendo que Deus é aquele que julga, é aquele que mói, é aquele que nos prova a nossa fé, mas eu não compreendo porque tanto, porque o processo é assim, nós gritamos porque eu estou passando, eu estou gemendo, eu já não consigo nem clamar, eu vejo os outros orando, mas para mim não tenho palavra, eu não consigo orar, eu não consigo clamar, eu não consigo fazer alguma coisa para ti, porque eu estou passando pelo processo que eu não entendo. Ai, declama súbia, quando Deus chama o povo de Israel, diz, olha, pega tudo que tem, ei, eu dou um prazo para vocês, sai para o deserto, é tempo da Páscoa, vamos celebrar a Páscoa no meio do deserto, mas é preciso sair logo, sair em retirada. Israel sai, pega os ouros que tem, pega os ouros do vizinho e leva para servir. Alablaço e decanta no deserto. A Páscoa do Senhor Jesus, a Páscoa é depressa, a Páscoa é agora, a Páscoa do Senhor Jesus nós precisamos servir. Alablaço e decanta, oferecer para o Senhor. O processo é assim, mas ninguém entendia o processo, porque sair, porque esta caminhada, a caminhada era perto, mas não entenderam o processo e começaram a murmurar, dizendo, Moisés, tu tirou-nos lá do Egito para trazer para esse deserto, aqui não tem nada para comer, lá nós trabalhamos, mas tinha cebola, lá tinha comida, lá tinha a especiaria, alabraçui do Egito, oh decanto, nós lembramos do passado, queremos voltar para trás, isso é processo, isso se chama retroceder, mas eu estou pregando, fique parado no processo, fique ligado no processo, fica esperando o processo passar. Depois que passar, Deus vai abençoar. Mas eles não entenderam, e muitos morreram no deserto, muitos nem chegaram à terra prometida, somente os filhos, porque Deus é aquele que dá, mas ele também tira. Se você recuar, a Bíblia diz que Deus não tem prazer no você, não tem prazer na sua alma. Não se recue, decanta, não pare no meio da caminhada. Deus está dando estratégia para você ficar. Fique parado, fique buscando, fique na oração, declama súbia, fique esperando. A Bíblia diz que os discípulos ficaram 120 dias esperando que o
Espírito Santo descesse naquele lugar e de repente um dia, que dia é esse? É o dia quando o final da colheita, é um dia que Deus marcou, alabraço e decanto para descer, e quando ele vai descer, ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Não entende o processo, mas para. A Bíblia diz que um dia Josafá, Deus falou para ele: vence os povos de Seir, os povos da montanha. Ele disse: como? Fica parado. Fica quieto que eu vou fazer para você. Sabe que sabe orar? Sei. Sabe pedir oração? Sei. Vai lá no grupo de oração da igreja hoje que eu tô lá. Clama a mim que eu vou descer no meio da congregação. E fique parado. No meio desta peleja, quando chegar a hora da guerra, ficai parado e vede o livramento do Senhor. Que nós possamos entender o processo. Parado na oração. Não é parado em pé, mas é parado, somente parado, esperando, parado buscando, parado acreditando. O salmista Davi diz: eu esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Não entendemos o processo, mas ficamos como torre de vigia, esperando a vitória do Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus.